boa noite. É esta Toledo que nós acabamos de ver que volta agora. As suas atenções para os dois candidatos que buscam a chefia do Executivo toledano a partir do dia 1º de janeiro. Dois candidatos que estão aqui ao vivo e que debaterão ao vivo, que colocarão para os habitantes, os eleitores de Toledo, as suas propostas, as suas visões de como administrar um município com essas características. Mas vamos inicialmente às regras deste primeiro bloco do debate. Primeiro bloco. Candidatos respondem a uma pergunta comum, feita pelo mediador do debate, na ordem definida pelo sorteio feito na presença dos representantes dos partidos, 1 hora antes do início do programa. Os candidatos terão 2 minutos e 30 segundos para responder. E antes de fazer essa pergunta comum, eu gostaria de dizer que nós também somos auxiliados naquilo que diz respeito a solicitações de direito de respostas pela Comissão Eleitoral da OAB Subseção de Cascavel, hoje presidida aqui pelo Dr. Luciano Catarinucci e que tem como membros os advogados doutora Mônica Carvalho e Dr. Wagner Boer. A pergunta inicial aos dois candidatos, a João Poleto e a Beto Luniti, é a seguinte: a cada ano que passa, Toledo cresce em importância no cenário estadual e até nacional, ao lado de Foz do Iguaçu e de Cascavel. Se tornou uma referência no oeste do Paraná. Aliás, em 2009, as 3 cidades resolveram se unir em um projeto ousado, a integração dos 3 municípios. Desde então são realizados intercâmbios técnicos, diretores, secretários reúnem-se para definir este tipo de objetivo, mas até agora ficou por aí. Até a proposta de aproveitar a BR-467 duplicada como um corredor de desenvolvimento caiu no esquecimento, ao que tudo indica. Diante disso, a pergunta: o que o senhor, caso eleito, pretende fazer para ampliar a integração regional e, assim, dar força para Toledo ampliar ainda mais a sua influência? Por ordem de sorteio já definido perante as 2 coligações anteriormente, quem começa respondendo essa pergunta é o candidato João Poleto, a quem nós desejamos boa noite, um bom debate e os nossos agradecimentos pela presença. Boa noite, Cacau. Boa noite aos telespectadores da TV Tarobá e uma saudação hoje toda especial à população de Toledo e, de modo mais especial ainda, a toda a população do oeste do Paraná, que foi colonizado por esses gaúchos, por ser hoje o Dia do Gaúcho. Então fica aqui o nosso registro, nosso reconhecimento pelo que este povo fez para o oeste do Paraná. Como disse no início da pergunta, há sempre um crescimento do município de Toledo, um desenvolvimento, Cascavel e Foz do Iguaçu. Foram várias as tentativas de reunir os 3 municípios para assuntos regionais. Situação esta que eu participei de várias reuniões. A questão da regionalização ou de uma micro-região para fortalecer os interesses de uma comunidade tão rica, tão próspera como a da oeste do Paraná, deve continuar no meu mandato. Com certeza farei articulação para viabilizar ações de interesse regional, questão de meio ambiente, questão de transporte, questão de logística, questão de infraestrutura que atenderá a todos os municípios, em especial às 3 cidades que têm pertinência temática, destoando um pouco Foz do Iguaçu, que tem uma vocação mais de turismo. E vamos trazer esse turismo contemplativo, que é em Foz do Iguaçu, para o interior do município de Toledo, notadamente porque ele tem forte tendência para um turismo gastronômico e um turismo rural. Esta é a nossa visão sobre a regionalização do oeste do Paraná. É importante lembrar que esta regionalização deve sim acontecer. Nós vamos nos empenhar cada vez mais para que isto torne-se uma realidade e que toda a região, todo o povo ganhe com esta conquista, porque é uma decisão que atende à população.
Muito obrigado, candidato. Candidato Beto Lunite, também ao senhor os nossos agradecimentos pela presença, o desejo de um ótimo debate, uma boa noite ao senhor. E qual a sua visão em relação a esta tendência de integração que acabou sendo esquecida ao longo do tempo? Obrigado por ter vindo, candidato. Boa noite a todos e a todas que nos assistem, você que está presente com sua família para acompanhar esse debate. Cacau, nosso muito obrigado, a TV Tarobá, minha saudação respeitosa ao Poleto e também, naturalmente, por cultivar a tradição gaúcha, no Dia do Gaúcho, minha saudação a esse povo tradicionalista que é o gaúcho. Nós temos um papel fundamental para produzirmos no aspecto regional. Temos uma vocação agrícola, é bem verdade, temos uma vocação industrial, é bem verdade, mas o que nós precisamos estabelecer neste triângulo econômico é o debate profundo sobre como nós construirmos, por complementariedade, as questões que envolvem a economia da nossa região. Nós temos, passando por aqui, a Ferroeste. Temos que discutir essa questão agora que a presidenta Dilma estabeleceu para o Brasil, as construções das estradas de ferro. Temos que definir para a nossa região os terminais secos, inclusive quero lutar para que isso aconteça no nosso município. Temos que estabelecer, junto com os próximos governantes destas cidades e também de outras que fazem o recheio da nossa região, decisões importantes que tragam o desenvolvimento integrado. E é natural que Toledo, pela sua condição de ser um município rico, forte no setor agropecuário, precisa liderar situações que transformem a economia regional, mas que isso traga, no seu contexto, uma evolução também para os municípios que fazem o contorno da nossa cidade e do nosso município. Eu, quando for prefeito, estarei disposto a liderar, junto com Cascavel, com Foz, todo esse processo que vai integrar o oeste do Paraná como força econômica e política para que o nosso estado cada vez mais cresça sob o aspecto do desenvolvimento econômico. Muito obrigado aos candidatos. Nós vamos ao primeiro intervalo e logo após os candidatos estarão interagindo e perguntando, dirigindo-se diretamente um ao outro. Eleições 2012, você decide aqui na Tarobá.